E aí, beleza? Continuando aqui de onde eu tinha parado, depois desse tempinho aí que eu fiquei sem fazer o vídeo, voltando aqui. Hoje a gente vai transformar as coisas vindas do front-end para o back-end e salvar no banco. Muito simples, então bora lá. Bom, aqui continuando aqui de onde eu parei, que eu tinha criado o formulário, né, com os dois selects e os dois inputs. Esse aqui é o código, né? É o único arquivo, um arquivo em PHP. Então bora lá. Aqui eu estava montando aqui o formulário, os inputs. Eu ainda vou acrescentar mais os inputs aqui para entender melhor, né? Vou adicionar aqui um input que eu coloquei o nome, né? Vou adicionar um outro input chamado, o nome dele vai ser password, senha, pra gente salvar a senha, né, do cara. Aqui vai ser o tipo password e o name password. Vou criar um outro também, que é um do tipo input do tipo rádio. Esse input do tipo rádio vai ser com o nome sexo. Vai ser, vou colocar aqui uma label para ele chamado sexo com C2. O nome vai ser o mesmo, o valor que vai mudar. Esse aqui vai ser masculino, feminino, F, M. Vamos ver como é que ficou aqui. Beleza. Tá aqui, faltou colocar aqui um título pro password. Senha. Tá aqui. Nome. Senha. Sexo, masculino e feminino. CPF, UF. Então beleza. Ia fazer alguma coisa. Sim. Todo input do tipo rádio, ele já tem que ter um marcado como default. Eu vou deixar esse cara aqui marcado como default. Beleza? Então sempre que eu entrar na tela, o masculino já vai estar selecionado. Então bora lá. Aqui eu tô com o formulário. Aqui eu tô com o código do formulário. Esse formulário eu vou colocar um nome nele chamado user, de usuário, né? Todo form ele tem que ter, tem não, por default ele é redirecionado para algum URL, alguma página. No caso, a sua URL é aqui em cima aqui, ó, algum URL, algum lugar você tem que enviar esse form. Esse form, ele pode, quando deixa é enviado por essa tag chamada action. Essa tag action, você pode redirecionar ele para qualquer lugar. Se você deixar ele sem action, automaticamente o formulário ele submete para a própria tela. Se eu estou dando salvar aqui, olha, ele está submetendo para a própria tela. Se eu pegar aqui e colocar uma outra tela, vou colocar aqui qualquer coisa aqui só para ver. Ele vai dar para uma página que não existe, quer ver? Ó, viu? Not found. Foi para a página que não existiu, porque eu redirecionei ele para essa página aqui, ó. Não existe essa página. Eu estou enviando aqui os dados, ó, via GET. Tem duas maneiras de enviar os dados. No caso, tem como você enviar ele via GET e via POST. O via GET você envia sempre pela URL.
Assim, quando você envia os dados via GET, você envia ele pelo URL. Quando você envia ele via POST, ele é transparente para pro usuário aqui, pro front-end. Você não sabe, tipo, ele vai submeter para a própria tela e só que é o servidor que vai conseguir pegar esses dados. No caso, eu poderia pegar esse meu formulário aqui, por exemplo, eu tenho um site no domínio tal, domínio chamado teste.com. Se eu pegar aqui e colocar aqui, ó, www.teste.com, eu vou submeter esses meus dados aqui lá para aquele meu domínio. E eu vou poder escolher se eu quero enviar via post ou via get. Via get eu vou enviar pelo URL, os dados pelo URL, todo mundo pode ver, qualquer pessoa pode ver. Não é seguro enviar os dados via get. E via post. No caso vai receber lá via post. Então eu vou colocar aqui sem action para ele submeter para a própria tela. E para mudar o tipo de envio dele, que ele está enviando ali via GET, antigamente por padrão era post, não sei porque que enviou via GET, agora por padrão. Mas, ó, vou deixar aqui do jeito que estava. Voltar aqui para onde eu estava, aqui, beleza. Vou enviar, ó, ele está enviando via GET aqui em cima, né? Vou tirar esse action aqui que tá bugando o negócio. Não, aqui assim. Aí. Ó, vou enviar, ele tá enviando tudo via GET. Aí agora eu vou colocar para ele enviar via post. É só você colocar aqui no formulário method. Aí aqui mesmo, ó, a própria IDE está completando via get e via post. No caso, todo formulário ideal é que você envia sempre via post. Quando você quer enviar um dado via get, é mais para quando você vai editar e você manda o ID via get, alguma outra coisa, mas geralmente dados mesmo do formulário, até porque às vezes você pode mandar um texto gigantesco, vai ficar na URL aquele texto gigantesco, apesar também de que não é seguro. Mas continuando aqui, eu estou enviando agora via post. No PHP, como eu vou enviar, ó, eu estou no mesmo arquivo, esse único arquivo que é chamado index.php, eu vou submeter para ele mesmo. Só que eu vou pegar ele com PHP. No caso aqui no PHP, como é que eu faço? Eu vou perguntar com if, explicar um pouquinho o que é if e else. Um if, ele significa se, né? No caso tá vindo do inglês. Então é tipo assim, se tiver dados via post, ele vai entrar aqui dentro. Como é que eu faço para perguntar? É isso aqui no PHP, ele tem essas variáveis aqui dele. Post, aqui eu estou pegando os dados via post. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou perguntando, se tiver dados via post, eu vou pegar esses dados e vou exibir eles. Tem várias maneiras de você exibir os dados. No caso, eu vou exibir ele, tem como você exibir os dados para debugar até. Tem, por exemplo, eu vou mostrar aqui agora os tipos de envio de dados. Vou voltar aqui para essa linha 1 aqui, que é onde eu estava explicando um pouquinho de tudo. E eu vou explicar mais aqui para baixo aqui. Tem o se, que é um if. No caso aqui eu vou colocar aqui new teste receber 0. Tá aqui até uma coisa boa para mostrar. Então se significa isso aqui, né? E tem o se não. Se não é o else. Else significa se não. No caso aqui na linguagem aqui. Então, coloquei aqui o se não. Vou comentar assim. Eu geralmente tenho mania de comentário mesmo, que vai ficar, eu deixo com hashtag. Quando é para comentar código, eu deixo com as 12 barras ali. Tem três já cada hora eu vou voltando e explicando uma coisa. Então, aproveitando aqui o gancho, tem três maneiras de você comentar o código no PHP. Tem a maneira de você pode comentar com barra barra, apenas uma linha. Eu sigo o padrão que é linha que vai ser deletada, coisa que não é para ficar no código. Tem o hashtag, que é um padrão meu também, é apenas uma linha.
Não é que é apenas uma linha, você pode colocar quantas aqui você quiser, né? Quantas linhas você quiser com ele, mas o ideal é que você utilize sempre para uma linha, esses dois aqui. Se for um comentário mais de uma linha, aí vai ser outro tipo de comentário. Então aqui, o barra barra, comentário, eu não expliquei, é só para você que está codificando, qualquer pessoa que for ler o código, ver um escrito, um texto, alguma coisa explicando o que está acontecendo ali. Então aqui, eu estou colocando barra barra, explicando para a pessoa apenas uma linha. Linha que vai ser deletada futuramente. São coisas assim, tipo, você debugou ou alguma coisa do tipo, quer comentar um código ali só por enquanto, para depois você terminar ele, algo do tipo. Aí eu coloco barra barra. Quando é um comentário mesmo, explicando o que está fazendo, eu coloco a hashtag. É um padrão que eu utilizo muito no meu trabalho também. E quando é para comentar mais de uma linha, aí eu não uso nem barra barra e nem hashtag. Eu utilizo barra e asterisco. Esse tipo aqui de comentário é para quando você vai comentar muita coisa, tipo, muitos comentários explicando tais coisas e tal. Eu sigo um padrão também que em comentário eu não utilizo nenhum caractere especial, nenhum acento, nada do tipo. Porque se uma pessoa, porque assim, tem como você pegar um arquivo e abrir ele com vários tipos de formatação. No caso, o mais utilizado hoje é o UTF-8, que é esse aqui, ele é internacional. Mas antigamente era utilizado muito o ISO 88591, que é esse aqui, ó, que está mostrando aqui na própria ideia, tá vendo? Esse aqui é os mais comuns que utilizavam, então ele já deixa aqui para mim. No caso, antigamente usava muito o ISO. Hoje em dia é utilizado muito o TF8. O TF8 virou internacional para todo canto que você for hoje em dia. Se você for utilizar JavaScript, enviar os dados via JSON, você tem que enviar via o TF8, não pode ser pelo ISO. E onde eu trabalho até, tem muito código que ele começa, tipo assim, o sistema ele é em ISO, o banco é um TF8, aí você tem que ficar dando decode ali o tempo todo para pegar os dados num tipo de formato e exibindo ele em outro e tal. Então isso é muito ruim. O ideal é que você esteja sempre utilizando o TF8, tanto no banco quanto na aplicação, em qualquer lugar que for usar, utilize sempre o TF8. Por que eu tava falando disso? Ah tá, por causa, por exemplo, se eu pegar, ó, eu vou mostrar aqui como é que é. Se eu pegar aqui e colocar assim, né? Escrever aqui ação. Aí eu vou pegar aqui e vou transformar, ó. Aqui eu tô transformando, deixa eu mudar. Tá vendo? Eu salvei aquele arquivo em ISO. E agora eu estou abrindo aquele arquivo, o próprio arquivo, eu estou abrindo ele em UTF-8. Aqui, ó, tudo quebrado. Se eu salvar isso aqui e abrir de novo, tudo que tem de caractere especial, acento, coisa do tipo, vai quebrar. Então, para não correr esse risco, já que a gente está mexendo aqui na parte de codificação, é só para entendimento de quem está desenvolvendo coisa do tipo, eu não utilizo acento em lugar nenhum e é um padrão que a gente utiliza até lá no meu serviço. Eu vou mostrar como é que é. Eu vou fechar esse, eu vou pegar aqui, eu vou mexer nesse arquivo, vou salvar, eu vou fechar ele e vou abrir de novo, ó. Cadê? Ação. Vou colocar mais acento aqui. Ação aqui, vou colocar aqui embaixo aqui. Ação. Salvei ele em um TF8. Agora eu vou fechar. Vou pegar e abrir ele agora em ISO. Aqui, ó. Geralmente isso aqui acontece quando a pessoa pega um arquivo em ISO e salva em um TF8 ou vice-versa. Pega um arquivo em um TF8 e salva ele depois em ISO, depois que mexeu. Olha como é que fica tudo quebrado aqui, ó. Quebrado desse jeito aqui, ó, não tem como voltar mais. Se quebrou desse jeito aqui, ó, só você vir me arrumando. No caso agora eu vou colocar para ele abrir o TF8 do jeito certo e vou arrumar. Sem acento. Bom, então voltando à parte dos comentários. Então aqui eu estou comentando apenas com a linha. Aqui eu estou para usar muitos comentários. Outra linha do comentário. Outra. Geralmente eu não comento muitas linhas assim não. Tô mais explicando mesmo. Então aqui eu estou explicando com
com várias linhas, né? Agora tem um tipo de comentário já, mas esse é mais como se fosse a documentação do código. E documentação, em vez de ser barra e um asterisco, a gente coloca dois asteriscos. Tá vendo que ele chega, a ideia chega a reconhecer como verde, ficou aqui. Então ele já reconhece aqui, ó, como a própria ideia já reconhece que é um comentário que vai ficar mesmo, é para explicar o método. Não só explicar, mas se você depois querer gerar uma documentação do sistema, você consegue gerar com docblocks, alguma coisa do tipo. Você gera a documentação toda. Fica muito legal, porque você quer abrir a documentação de um código, você vai lá, gera a documentação de acordo com esses comentários aqui, com essa documentação que foi colocada no todo o código, no desenvolvimento do código. Depois você vai chegar lá e vai ver quantos métodos o seu sistema tem, o que cada método está fazendo. É mais ou menos para isso que serve essa partezinha aqui da documentação. Tanto que toda documentação tem umas tags. Essas tags você coloca com arroba. Então arroba você pode colocar tipo autor, você pode colocar, tipo aqui no caso é uma variável, aí você comenta, isso aqui é uma variável que faz isso, isso e isso. Depois eu vou explicar mais pra frente essa parte do comentário e mostrando realmente por que serve essa parte da documentação. Mas os comentários em si são esses aí, né? Então voltando aqui na parte do se. A parte do se e o se não. Então aqui ó, eu tô perguntando, tem número? Aí ele vai entrar. Eu vou exibir, tipo, tem. Nesse caso aqui, eu já vou explicar lá pro outro lado lá. Vou explicar exatamente aqui onde eu tava, que é nessa parte aqui do index, aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Não sei se eu explico lá. Vou explicar aqui mesmo, acho que fica melhor. Eu já estou mexendo com a própria tela. Então é o seguinte, aqui eu estou perguntando se existe post, né? Se existe post, ele vai entrar e vai exibir para mim. Tem algumas maneiras de exibir esse, vamos supor, fazer o servidor mostrar para o usuário, para o cliente, para a gente que está desenvolvendo, lá o que está passando nele, né? Então é a mesma coisa que eu falar, servidor, me mostra o que tem aqui dentro do post. Eu vou pegar então e fazer assim, ó. Tem o var dump, que vai me exibir os dados via post, e também tem um outro chamado print r. Vocês vão ver a diferença do var dump e do print r. Vou explicar aqui também qual a diferença deles. E eu vou dar um exit no final. O exit é falar assim pro servidor, servidor, para aqui. Nesse momento aqui você dá um exit, você sai. Então não executa nada para baixo. Ele não vai ler isso aqui, ó. Nada que tem aqui para baixo, esse HTML todo aqui, ó. Até se colocasse outro código aqui para baixo, ele não ia ler, não vai ler. Tem como eu dar um exit, ou então também eu posso dar um die. Serve praticamente para a mesma coisa. Então eu vou explicar aqui como é que é. Ó, eu vou pegar os dados, vou preencher aqui, fui, e assim vai ser de 1 ao 6, masculino, aqui um número qualquer, vou colocar aqui def, tá gatinho. Aí eu vou colocar aqui em salvar. Opa, eu continuo enviando os dados via get, né? Vou mudar aqui pro method. Onde eu coloquei method post? Oi. Que eu não tinha dado F5 na tela. Aí aqui, ó, aqui ele tá me exibindo os dados. De duas maneiras, né? Aqui eu vou dar um... eu vou exibir aqui só pra ele dar uma formatada pra mim, pra ver melhor, né? Então aqui tá beleza. Eu tô recebendo um array. Depois eu vou explicar mais ou menos os tipos de variáveis que tem no PHP. Que eu tô recebendo um array. Tá falando aqui, ó, aquele input que tinha lá, um input com name chamado nome, tá aqui, ó. Recebeu de mim. O input com password, calma aí que eu vou limpar, que eu quero exatamente submeter aqueles dados que eu tinha escrito lá. Que é Rio, né? Sim, vai ser 1.6 2.6.4. Salvar. Beleza. Aí que eu escrevi no input, o que eu tinha escrito no input lá, no name. No nome, no caso, eu coloquei o nome dele de nome. Eu coloquei Rio,
No password eu coloquei 123, sexo eu coloquei lá M, então lá ele está recebendo esses dados de lá. E o que ele está recebendo é que eu estou exibindo, aqui eu estou exibindo ele com o vardamp, e aqui eu estou exibindo ele com printr. Tá vendo? O printr ele exibe um pouco mais limpo as coisas, só que ele não informa muito, ele informa mais de uma maneira mais simples. Com o vardamp é algo mais, ele mostra mais detalhado. Então aqui ele está me falando aqui, ó, eu estou recebendo aqui um string com 4 caracteres. Ele está falando 4 caracteres porque ele está contando até o espaço que tem aqui dentro. Aqui eu estou recebendo um string de 6 caracteres. Aqui eu estou recebendo aqui uma única string. Aqui eu estou recebendo 8. Aqui eu... Tudo aqui, ó. Por mais que isso aqui tenha números, pelo fato de estar com essas aspas aqui, ele considera como string. Depois eu vou mostrar como é que converte isso aqui para inteiro e outros tipos de variáveis aí do PHP. Não só do PHP, de outras linguagens também. Bom, acho que não vai dar para ainda salvar no banco nessa aula. Eu vou salvar no banco nas outras aulas, mas eu vou continuar aqui explicando um pouquinho melhor sobre isso. Então, o exit, eu também posso exibir os dados no exit, falando assim, ó exit, aí eu falo assim, o exit, ele vai exibir para mim, saiu, tá vendo? Vai exibir aqui no final, aqui, ó, vai exibir, saiu, ó, tá vendo? Saiu. Então, beleza. Isso aqui é a maneira que eu debugo, exibo na tela. O echo também é um jeito também da gente poder exibir na tela, na verdade é o mais comum, mas isso aqui é mais utilizado para quando você realmente quer exibir os dados. Tipo, você pegou ali um nome, uma variável que tem um nome dentro, você quer exibir em algum lugar aqui do HTML, algo do tipo, você dá um echo, alguma coisa assim. Então aqui o echo, eu vou colocar aqui entrou, saiu, né? O exit também ele exibe na mesma formatação do printr e na mesma formatação do echo. Tá vendo aqui? Deixa eu dar um BR ali só. Ó, vou exibir um BR, uma tag BR. Tag BR é pra você quebrar a linha, né? Na verdade, o echo ele exibe realmente só string, ele não exibe array como o printr, essa é a diferença também. O printr ele tá exibindo aqui, ó, um array bonitinho. Se eu der vou dar um echo, vou pegar e vou dar um echo aqui do post, só pra vocês verem. Ele não vai exibir, não vai exibir nada do post, tá vendo? Tá falando até que tá o erro na linha 11. Deixa eu mostrar aqui a linha 11, tá vendo? Ele não pode exibir um array, então deu erro. Ele só exibe string mesmo. E o printr ele exibe tanto array quanto o string. Só que ele é mais usado para debugar. Esse aqui também é usado para debugar. Esse aqui é realmente utilizado para você exibir os dados mesmo em algum momento que for preciso. O exit também é para quando você quer sair, só que sem precisar digitar tudo isso aqui, ó, só para você ver onde é que você tá, alguma coisa do tipo. Você dá um exit e coloca um string, um texto aqui dentro aqui. O die funciona da mesma maneira do exit, ó. Eu vou sair aqui, ó. Saiu, die. Saiu, exit. Só que ele não vai vir para esse die. Por que ele não vai vir para esse die? Porque eu já estou dando o exit aqui, então vou ter que comentar ele. Ao comentar ele vai sair no die, ó. Tá vendo ali? Agora eu vou descomentar o exit. Vai sair no exit e não vai exibir o die. Tá vendo? Então, beleza. Aqui eu tô falando dos tipos de... uma maneira de debugar, ó, os tipos aqui e tal. Tá, voltando então, eu vou deixar o echo pré. O pré, eu tô falando uma tag aqui, HTML, pra ele já formatar pra mim essas coisas. Então ele já deixa formatado. Beleza. Só pra gente ver aqui o que tem dentro do post. Eu sempre utilizo o vardamp pra eu saber exatamente com os tipos de variáveis. Eu tô mexendo e tal. Tem uma coisa também, por exemplo, que o echo, o printr não exibe, é false. Ele não exibe true. Agora olha o vardamp. Ele exibe false. Ele exibe true. String vazia, ele vai falar que é uma string vazia. E o printr não. Vou colocar aqui uma string vazia. A diferença deles. E aqui eu vou... só pra dividir aqui, pra separar. Então olha só. Tá vendo aqui?
Isso aqui tudo foi o Vardamp. O Vardamp ele exibiu o Bull false, ele exibiu outro Bull true, ele exibiu um string falando que tem um string vazio aqui dentro. Agora, aqui ó, já foi direto pro saiu exit. Ele foi direto aqui pro saiu exit. Ele não exibiu nada, o printr não exibe essas coisas. Então o printr é mais para um debug mais simples, só que também ele deixa mais limpo, né? Que nem aqui se a pessoa for querer do jeito que tava antes, cadê? Vou dar um printr no post aqui, ó. Olha como é que ele exibe mais limpo, mais bonitinho até aqui, ó. Tô vendo um array bonitinho, sem ele precisar me falar o que é cada coisa, que eu já tô lendo aqui, eu já sei. Mas eu gosto mais do Vardamp pra exatamente eu entender o que eu tô... Eu gosto mais, né? Mais detalhado eu gosto mais. Até pra não ter esse perigo de eu dar um eco e não me exibir nada, sendo que na verdade é uma string vazia, ou é um falso, algo do tipo. Então beleza. Aqui eu tô explicando aqui os tipos de saída do servidor. Vou tirar daqui, vou mandar aqui para explicar aqui. Tipos de saída. Né? Vou deixar tudo comentado aqui para não me atrapalhar caso eu venha usar essa. Não, eu vou deixar assim mesmo. Então beleza. Voltando aqui. Eu tô perguntando se existe post. Agora eu vou explicar a parte do else, que é o se e tem o se não. Vou até copiar daqui onde eu tava explicando, acho que eu tirei, né? Eu tirei, depois eu vou pôr aqui de volta. Tá, então isso aqui é o se tiver dados via post e aqui é o se não. Se não tiver dados post. No caso eu não vou fazer nada, né? Mas eu poderia simplesmente deixar assim, ó. Só vai entrar se tiver dados via post. Mas eu vou exibir aqui o else só para vocês entenderem como é que funciona. E eu vou mudar isso aqui também só para explicar um pouquinho melhor. Bom, acho que já tá dando meia hora de vídeo. Eu vou continuar isso na próxima aula para não ficar muito grande e tal. Por enquanto é isso mesmo. No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre os tipos de if e else. Realmente é uma parte muito legal do PHP, eu acho muito bacana. Que realmente programação, a próxima aula vai ser muito importante porque programação se resume a isso. Essa parte de se não, loops, essas coisas assim. Então a gente se vê aí na próxima aula. Gostaria de agradecer muito a atenção de todo mundo, o carinho de todo mundo, o apoio que todo mundo tem me dado. Eu fiquei um tempinho sem fazer vídeo, mas eu vou tentar estar sempre lançando aí com mais frequência. Toda sugestão, opinião é muito bem-vinda. Bom, aí se gostou, se inscreve aí no canal, clique no gostei para ajudar aí na divulgação e até estimular mais aí o fazer realmente mais vídeos, né? Bom, então é isso, muito obrigado, um grande abraço, tudo de bom, hein? Valeu!